Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 8º episódio do Renda-se. É isso, Regi? Exatamente. Estamos avançando, né, Jorge? Estamos indo para... É um episódio por semana, quase que 2 meses de episódios já de gravações. Estamos avançando. E esses 4 últimos episódios nós dedicamos a um tema muito especial e muita gente tem uma interpretação muitas vezes equivocada dele, a gente tentou esclarecer, né? E a gente vai falar um pouco hoje dos produtos, né? Então, de repente, Jorge, Regi, me identifiquei com o perfil conservador. Então, no que vocês abordaram, no que vocês falaram, eu percebi que tenho um perfil mais conservador. Não aceito volatilidade nos meus investimentos. Quais são os produtos existentes no mercado? Se eu tenho um perfil moderado, quais são os produtos que eu tenho disponíveis no mercado? E se eu tenho, de repente, um perfil mais arrojado, e quem já tem um perfil arrojado já tem um pouco mais de experiência, já opera sozinho na bolsa, já acaba fazendo operações mais sofisticadas, normalmente já vai complementar. Então, vamos abordar, Regi, um pouquinho mais desses produtos. Se eu tenho, começando pelo básico, né? Se eu tenho um perfil mais conservador. Grande parte da população brasileira hoje está numa caderneta de poupança. Mas se eu quero sofisticar, ter um pouquinho mais de rentabilidade, que produtos que eu teria hoje no mercado respeitando o meu perfil conservador, Regi? Exatamente. Jorge, posso dar um passo atrás aqui, Pode. Antes dessa tua fala? Vamos explicar para o pessoal o que é volatilidade? Acho que isso é importante para entender essa questão aí de risco. Volatilidade, pessoal, é o quanto um ativo, nós chamamos os investimentos no mercado financeiro de ativos, mas é quanto o preço de um determinado ativo pode oscilar para cima ou para baixo. Quando o Jorge fala de investimentos conservadores, a gente falou no episódio anterior de alguns tipos de riscos, né? Então, o risco de um investimento conservador, quando você pensa nisso, a chance de você perder dinheiro é mínima. E aí você tem ali um investimento conservador que resolve o risco de crédito, como, por exemplo, o Tesouro Selic, que é uma garantia soberana, é um investimento de menor risco que existe no mercado. E o Tesouro Selic, ele tem baixa volatilidade. Então, além dele ser conservador porque o risco de crédito é pequeno, ele é conservador porque a volatilidade dele ela é baixa, ela é quase nula. O Tesouro Selic, ele praticamente não oscila a rentabilidade dele. Ele vai render sempre de acordo com a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o quanto esse título te dá de rentabilidade sobe junto. Se a taxa Selic cai, como está acontecendo, nesse momento que a gente vê em queda de juros, a rentabilidade cai também. Então, mais conservador. Estou sempre junto com o mercado. Exatamente. E com uma baixa volatilidade. O que mais que tem de título conservador, Jorge? Se eu saio da poupança, um outro produto com uma segurança semelhante, que a gente comentou também nos episódios anteriores, inclusive também tem a proteção do FGC, é o CDB. LCI, LCA, CDB. Mas um CDB. Quando eu compro um CDB, o que eu estou fazendo na prática? Estou emprestando dinheiro para um banco, né? E o que rende o CDB? Aí começa uma sopa de letrinhas aqui, né? Então o CDB é um certificado de depósito bancário, é emprestar dinheiro para um banco. E o que rende o CDB? Normalmente, né, ele está atrelado ao CDI. A algo muito próximo à taxa de juros. Se a taxa de juros, que nem a Regi explicou agora, sobe, você está acompanhando, se ela cai, você está acompanhando o mercado. É um produto mais conservador. Temos produtos pré-fixados também, CDBs? Temos. Temos indexados que pagam uma taxa mais inflação? Também temos. Mas em grande parte hoje, quando o brasileiro fala que ele quer um produto conservador, é um CDB, né? Ou tem a LCI, tem a LCA, produtos lastreados no agronegócio, produtos lastreados no setor imobiliário. Né? E temos o Tesouro Selic. Então, todos esses são produtos que têm um perfil mais conservador, que não tem aquela perninha para baixo, que o brasileiro é isso, ele gosta daquela reta, Regi. Produtos, né? De baixa volatilidade. Baixa volatilidade. Uhum. Quer dizer, esse é nula praticamente, é zero. Quando a gente faz lá o cálculo, vai ver, pega lá, tá dando zero a volatilidade dele. Perfeito. Agora vamos subir um degrauzinho a mais aí, nessa escala de risco? Vamos pensar em ativos que tenham ali um médio risco. Quando eu falo de médio risco, eu posso estar falando de ativos mais arriscados em termos de crédito e eu posso estar falando de ativos que têm uma volatilidade um pouquinho maior. São ativos que podem me dar uma rentabilidade em torno de, em algum mês,
2%. Em algum mês pode me dar um -1, talvez. -2. -2 também. Então, são ativos que eles vão ter uma oscilação um pouquinho maior, mas que podem me entregar uma maior rentabilidade, sem necessariamente eu estar correndo um risco de crédito, porque essa oscilação é na rentabilidade, é nesse sobe e desce. Mas se eu não vender o título até lá e não acontecer nada com aquele emissor, eu não estou perdendo dinheiro. É o que acontece com os títulos públicos atrelados ao IPCA. Normalmente eu tenho uma taxa fixa mais a variação da inflação, né? Porém, essa taxa oscila. Nós vimos isso muito em 2023. Nós tivemos, quem estava posicionado num papel como esse, ele viu que em janeiro deu negativo. Em janeiro do ano passado, de 2023. Por quê? Teve um efeito político muito grande ali, a mudança de governo, as pessoas ficam apreensivas e a taxa teve um estresse ali. Passou fevereiro, março, abril, maio, junho, foi muito bem, andando 2% ao mês. Chegou em agosto, Estados Unidos ameaçou subir juros, agosto, setembro, outubro, eu vi uma rentabilidade negativa. Porém, entre esse sobe e desce, entre essa volatilidade que a Regi explicou, chegou ao final de 2023, ele pagou 21%. Jorge, peraí, nós estamos falando de renda fixa. Como é que renda fixa paga 21%? É uma próxima aula que nós teremos aí. Por enquanto, só disse o número. Mas eu posso explicar um negocinho? Pode. Porque a renda fixa tem e que para muita gente é novo ou está aprendendo ainda sobre isso e nunca tinha percebido. Porque eu já vi pessoas investindo em tesouro direto, Jorge, e nesse momento de volatilidade dos títulos públicos, perder dinheiro porque se assusta e resgata também. Então, eu acho importante. Pessoal, renda fixa, eu vou tentar simplificar aqui o máximo possível e rápido, porque a gente não tem tempo para eu explicar todo o tecnicismo que isso envolve. Mas renda fixa é o seguinte. A renda, quando você contrata um título, vamos dar um exemplo, um título público que pague IPCA mais 5% ao ano, em determinado vencimento. O que eu estou dizendo para você? Essa renda ela é fixa. Jorge, se você usar um Tesouro 2035, a IPCA mais 5, e contratar esse título, comprar esses títulos, o governo está te dizendo assim, Jorge, eu vou te pagar IPCA mais 5% ao ano até 2035 se você ficar nesse título. Beleza? Perfeito. Essa é a renda fixa. Você sabe quanto você vai ganhar no final do período. Mas, pessoal, a renda é fixa. Presta atenção, mas o preço desse título não é fixo. Então, se a renda é fixa e o preço não, o que acontece com um título público, por exemplo? Se eu compro um título a IPCA mais 5 e amanhã esse título está sendo emitido no mercado a IPCA mais 6, quem vale mais hoje? No caso, o amanhã. Quem vai valer mais? Quem tem o IPCA mais 6 ou o IPCA mais 5? Quem, Jorge? Quem tem IPCA mais 6. Quem tem IPCA mais 6. Pra que eu vou comprar de papel a 5 se o mercado tá me vendendo a 6? Então, o que acontece com o meu título? O preço dele cai. Mas se daqui um período, daqui um ano, esse mesmo título, ele tá no mercado emitido a IPCA mais 4, opa, eu tenho IPCA mais 5. Eu vou ganhar dinheiro se eu vender esse título no mercado. Com ágio. Com ágio. Então, mesmo antes do vencimento. Mesmo antes do vencimento. Os títulos públicos, eles são fantásticos porque eles permitem isso. Só que você vê essa volatilidade toda. E aí eu dei um baita spoiler na tua história, mas a gente volta nisso em outro episódio do porquê títulos públicos podem ter ganho de bolsa. É o que ele está classificado dentro do risco médio. Dentro do risco médio, porque normalmente eu tenho um vencimento maior, eu estou exposto a mais tempo à oscilação de taxa de juros. Então, a Regi comentou um IPCA 2035, tem um 2045, tem 2055. Quer dizer, às vezes esse vencimento assusta o investidor. Mas lembre-se, se eu estou no momento de taxa de juros caindo, que nem está acontecendo agora no Brasil, eu travo numa taxa e daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu tenho no mercado uma taxa menor do que eu contratei, é que eu gero esse ágio. Porém, ele tem essa volatilidade que gera o risco médio. Tem um risco médio, porque eu estou sujeito a essa oscilação de preço, não de renda. Tem um outro ativo que o pessoal gosta muito, muita gente pergunta pra gente, tá aí qualquer blogueiro na internet acaba falando dele, e você comentou, Regi, também do ativo imobilizado
num dos episódios passados, que fui lá, comprei uma casa, porém precisei de dinheiro. Não tem como vender só a porta, vender a janela. Não, tem que vender a casa toda muitas vezes e com um deságio muito grande na hora da emergência. Tem lá os fundos imobiliários, né? Então eu consigo investir em vários setores, galpões logísticos, lajes corporativas, e eu consigo vender esse ativo fracionado. Tem um aluguel que eu recebo mensalmente, porém a cota oscila. Aí que o brasileiro esquece. Vou receber o ativo lá, o aluguel 0,8, 0,6, líquido no imposto de renda, muito bacana. Porém, o que acontece com a cota, Regi? A cota oscila. Fundos imobiliários, é engraçado que muito investidor conservador é atraído para fundos imobiliários justamente por essa familiaridade que o brasileiro tem com investir em imóveis. Mas fundos imobiliários trata-se de renda variável. E quando a gente fala de renda variável, o que acontece com o meu rendimento? Eu não conheço ele. Diferente da renda fixa, que eu sei quanto eu vou ganhar no dia do vencimento daquele título. Na renda variável, isso não acontece. Então você, quando compra um fundo imobiliário, você tem duas formas de ganhar. Ou com a valorização das cotas, e aí você vende no mercado e em bolsa esse ganho, ou com o aluguel desses imóveis que compõem ali a carteira desse fundo imobiliário. Muita gente compra olhando essa renda, mas se incomoda com a oscilação das cotas. E aí a gente está falando de um risco mais alto, mas repito de novo, não é um risco mais alto de você perder dinheiro, exceto se você investiu em fundo imobiliário um valor que você ia usar em pouco tempo. E aí você ficou exposto a essa oscilação dessas cotas e se precisar resgatar, vender esse título num momento, esse fundo, num momento de baixa do mercado, você está exposto a um alto risco. Perfeito. Então, fundo imobiliário é um investimento mais arrojado, apesar de você ter uma sequência de renda que você recebe, mas a variação das cotas assusta muita gente. E o terceiro que eu quero trazer para o risco médio aqui são os fundos multimercado. São os fundos multimercado que o nome já diz, que também tem uma volatilidade um pouco maior do que um fundo de renda fixa ou menor do que um fundo de ação. É isso, Regi? Um fundo multimercado ele vai diversificar esse risco, né, Jorge? Você vai ter ali papéis conservadores, como papéis de renda fixa, de mais curto prazo, que não oscilam tanto. Você vai ter fundos, você vai ter ativos de maior prazo, como, por exemplo, títulos públicos longos, que têm um risco implícito, uma volatilidade maior. Você vai ter ações, você vai estar exposto a moedas, você vai ter uma cesta ali de opções, e que essa diversificação ela pode te trazer bons rendimentos num médio ou longo prazo, mas também pode te trazer alguns resultados assim mais negativos. Jorge, se você fosse me perguntar hoje qual é o ativo de maior risco que a gente tem, sabe o que eu te responderia? Porque a gente está falando de uma classificação de risco, né? Muita gente coloca as ações. É o maior risco de investir. Só que tem um ativo que ele é muito popular, ele tem um apelo muito grande pelo tamanho da volatilidade que ele tem, mas que hoje é o ativo, diria assim, de maior risco no mercado financeiro. Que atrai muitos jovens. A gente não combinou, a gente não falou, mas eu acho você sabe do que eu tô falando, que os jovens gostam dele, é isso? Criptoativos. Criptomoedas, criptoativos. Criptomoedas, exato. Numa escala de risco, se a gente fosse colocar aqui uma escala de risco de 1 a 100, cripto está no 100. Por quê? A gente está falando muito de volatilidade, né? Uma ação de uma determinada empresa, ela é volátil, mas aquela empresa está lá, o preço dela pode cair 30%, 40%, isso pode acontecer, então já é um risco bastante alto de preço. Não estou dizendo da empresa sumir da face da terra e se achar que nunca mais vai ter aquele dinheiro. Mas quando a gente fala de cripto, eu estou falando de uma volatilidade de 70%, 80%. Eu estou dizendo que o meu dinheiro pode encolher 70% em um dia ou pode crescer 70% no outro dia. Então, quando a gente vai falar desse tipo de ativo, hoje o mercado financeiro está trazendo esse ativo para o mercado regulado e a gente considera eles nos portfólios. Porém, a gente
calibra esse risco e isso tem que ser muito bem calibrado com o percentual de exposição que você tem nele. Respeitando o teu perfil de risco. E olha o que a Regi falou. Ela falou criptoativos. Não falou uma moeda tal, ativo tal. Não. A gente acredita muito no futuro da criptomoeda, mas não sabemos qual moeda vai ser, qual ativo vai ser. Né? E todo dia surgem novos. Temos uma bem famosa, que é o Bitcoin, é a mais famosa. Muitas casas, muitas bolsas acabam divulgando diariamente o preço desse ativo, mas como ele pode cair 40%, ele pode subir 40%, então ele é muito volátil. Mas eu chamei a atenção dos jovens, Regi, que muitas vezes, até pouco tempo agora em sala de aula, os alunos chegavam, professor, meu dinheiro todo está investido em criptoativos. Puxa, que bacana. Quanto? Deixa eu ver a tua carteira. R$1.000. Ah, é bacana, né? É diferente de se pegar um investidor com 300 mil, com 1 milhão e querer direcionar isso para criptoativo. Então, o que a gente está chamando a atenção? Se é difícil vender uma ação que tem uma empresa, tem um fundamento, é uma Vale, é um Itaú, é uma VEG, já é difícil muitas vezes esse investidor entender essa volatilidade. Imagina um ativo que muitas vezes não consigo justificar por que subiu, por que caiu. E tem muito comportamento aí que dentro disso que você está falando, é a quantidade de pessoas que se dizem conservadoras que não suportam pensar em investir em ações e estão se expondo a criptoativos. Então, é muito curioso esse comportamento. Eu só quis trazer isso à tona, porque numa escala de risco, é o que tem maior risco. Mas bacana. Olha só, dentro do resumo, fechando a nossa série aqui de riscos que nós abordamos, né, nós pincelamos rapidamente hoje aqui, dentro de um perfil conservador, dentro de um perfil moderado, dentro de um perfil de alto risco, produtos que de repente você está começando, aonde que eu posso me encaixar? Tem interesse em aprender um pouco mais? Manda mensagem pra gente, deixa aqui nos comentários. Nós somos aqui do Curitiba, interaja com a gente, no Brasil inteiro hoje, eu digo, facilidade do mundo digital é isso, né? O nosso objetivo com esse canal é justamente atender o Brasil, o exterior, temos clientes que moram no exterior, então interajam com a gente. Jorge, vocês falaram, Regi, comentou uma coisa, não ficou claro, manda pergunta aqui para nós. Queremos ter esse contato mais próximo, é isso, Regi? Porque é um tema muito amplo, não dá para discutir ele em 15 minutos. A gente quer pincelar possibilidades. Risco, como a gente disse alguns episódios atrás, a gente administra, a gente gerencia risco. E você gerencia risco em investimentos, cuidando, diversificando, várias cestinhas, vários emissores, trazendo ali uma alocação percentual. Por exemplo, quero ter exposição à criptomoeda, mas eu sou muito conservador, tenho medo. 0,5%, 1% de um patrimônio, de um portfólio, desde que entenda o que pode acontecer com ele, o que está acontecendo. E risco, você gerencia. A gente não vai eliminar 100% dos riscos. Não existe isso na vida, não existe isso nos investimentos. Gostei dessa frase, Regi. Gostou? Repete, não existe isso na vida? Não existe eliminação de 100% de riscos na vida e não existe eliminar 100% de riscos nos investimentos. Gostei. Mas a gente gerencia isso muito bem, desde que com um portfólio de investimentos bem pensado, bem alocado, com planos bem definidos e entendendo bem o que cada produto desse pode causar de impacto futuro no seu patrimônio. Muito bem. Perfeito. Finalizando mais um episódio, lembrando, Jorge Luiz Prado, Regilaine Arruda, nós somos professores, educadores financeiros, assessores de investimentos, então vivemos o mercado na prática e também em sala de aula. É isso, Regi? É isso aí. Continue nos acompanhando que vem mais conteúdo aí pela frente, pessoal. Estamos só no 8º. Forte abraço, até o próximo.